Hello there, students! Vamos começar nossa aula de hoje. Nosso assunto vai ser o Past Continuous, o passado contínuo. Para que serve o passado contínuo? Past Continuous. O Past Continuous serve para indicar ações que estavam acontecendo no passado, mas que não foram concluídas. Vamos ver exemplos. At that time, he was living in São Paulo. At that time, he was living in São Paulo. Naquela época, ele estava morando em São Paulo. Essa é uma ação que nós não sabemos se foi concluída ou não, se ele está morando em São Paulo ainda ou se saiu de São Paulo. Tá? Por isso nós utilizamos o past continuous. Outro exemplo. Yesterday, he was working in the garden. Yesterday, he was working in the garden. Ontem, ele estava trabalhando no jardim. Eu também posso utilizar o past continuous para descrever uma ação passada que estava em andamento quando outra ação aconteceu e a interrompeu. Exemplo. She was walking in the park when it started to rain. She was walking in the park when it started to rain. Ela estava caminhando no parque quando começou a chover. Qual a ação que estava em andamento no passado? Essa primeira que está em vermelho, ó. Por isso que eu destaquei em vermelho aqui, que é o past continuous. She was walking in the park. Ela estava caminhando no parque. E o que aconteceu para que ela parasse de caminhar no parque? Começou a chover. Essa é a ação que aconteceu que interrompeu essa primeira ação. Essa primeira ação em vermelho está no past continuous, que é o verbo que a gente está utilizando agora, está estudando agora. E essa outra ação que está em azul está no simple past, que nós também já vimos, tá bom? Então, essa ação estava acontecendo quando essa acabou interrompendo. Outro exemplo. Michael was taking a shower when the telephone rang. Michael was taking a shower when the phone rang. Michael estava tomando banho quando o telefone tocou. Qual é a ação que estava acontecendo? Michael tomando banho. Que ação interrompeu essa? O telefone tocar. Michael estava tomando banho quando o telefone tocou. Michael was taking a shower when the telephone rang. Vamos ver agora as formas afirmativas, negativas, as formas afirmativa, negativa e interrogativa dos past continuous. Ok? Para título de exemplo, eu vou utilizar o verbo open, que você já sabe o significado, que a gente já viu várias vezes em aula. Eu destaquei em amarelo a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, que são he, she e it. Por quê? A gente vai ver agora, tá? Como é que eu formo o past continuous? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Sujeito, que são esses verbos aqui que estão na primeira coluna. Perdão, sujeito, que são esses pronomes aqui que estão na primeira coluna. Was e were, que vai vir depois dos sujeitos. E aqui está a explicação porque eu destaquei em amarelo, tá? O was, eu vou utilizar apenas com o I, o he, o she e o it. Para todas as outras, eu vou utilizar o were. Mais uma vez, eu só vou utilizar o was para o I, he, she e it. Para todas as outras, eu vou utilizar were. Depois deles, eu coloco o verbo, nesse caso o verbo open, e o ing, que indica o past continuous. Vamos lá dar uma olhadinha? You were opening the window. Você estava abrindo a janela. I was opening the window. Eu estava abrindo a janela. Então, essa é a forma afirmativa do past continuous. Primeiro sujeito, representado por esses pronomes. Depois o verbo was ou were, sendo que o was eu só utilizo para o I, he, she, it. Depois o verbo e o ing, e o complemento da frase, caso seja necessário. Vamos ver exemplos? Vamos! Exemplo. Mary was opening the window. Mary was opening the window. Mary estava abrindo a janela. É uma ação que está acontecendo
Perdão, que estava acontecendo no passado. Olha a estrutura que a gente acabou de ver no slide anterior. Sujeito, Mary, was, porque ela é a terceira pessoa, eu posso substituir Mary por she. O verbo, open, e o ing. E aqui tem o complemento da frase. Mary was opening the window. Julius was driving a fancy car when I met him. Julius estava dirigindo um carro bacana quando eu o encontrei. Julius, sujeito, was. O verbo drive com o ing. Aqui eu dei um exemplo que a gente viu em alguns slides passados. Eu tenho uma ação que estava acontecendo no passado quando outra ação interrompeu. Julius estava dirigindo quando essa ação aqui interrompeu o fato, que foi o fato de eu ter encontrado ele. Tá bom? Vimos a forma negativa, a forma afirmativa, agora vamos para a forma negativa. A negativa é bem parecida com a forma afirmativa. A diferença é que nós utilizamos o not, que é a partícula indicadora de negação, já que estamos falando da forma negativa. Qual que é a estrutura? Bem similar, como eu falei. Sujeito, que já conhecemos aqui. Was you were. A partícula not, que é a partícula indicadora de negação. O verbo e o ing. Vamos lá? You were not opening the window. Você não estava abrindo a janela. We were not opening the window. Nós não estávamos abrindo a janela. Antes que vocês perguntem, vamos relembrar, tá? Por que tem dois you aqui na tabela? Porque esse primeiro you se refere à segunda pessoa do singular e esse daqui se refere à segunda pessoa do plural. Você, vocês, tá bom? Recapitulando a estrutura, sujeito, was ou were, o not, que é a partícula de negação, verbo e ing. Simples assim. Se eu quiser abreviar o was not e o were not, eu posso. Como é que eu posso abreviar? Na linguagem falada, de preferência, was not vira wasn't e o were not vira weren't. Vamos ver na prática. I wasn't opening the window. Olha a pronúncia como ficou. I wasn't opening the window. Se eu quiser abreviar were not, vai ficar assim. You weren't opening the window. You weren't opening the window. A linguagem abreviada é mais comum na linguagem falada, tá bom? Exemplos. Pedro was not sleeping. He was reading. Pedro was not sleeping. He was reading. Pedro não estava dormindo. Ele estava lendo. Aqui eu tenho uma frase na forma negativa do past continuous. He was not sleeping. E aqui eu tenho uma frase afirmativa no past continuous. He was reading. Na forma negativa, que foi que acabamos de ver, olha aqui. Pedro was, partícula not, o verbo e o ing. Tá bom? Exemplos 2. Goku was not eating. He was flying. Goku não estava comendo. Ele estava voando. Goku, sujeito. Was, not, negação. Eat, que é o verbo. ing. Simples assim. Interrogativa. Como é que a gente faz a forma interrogativa, Nuno? A gente faz colocando o was e o were no comecinho da frase. Ele troca de lugar com o sujeito, tá? Primeiro vem o was ou were, depois o sujeito, verbo e ing. Vamos ver na prática. Was she opening the window? Ela estava abrindo a janela? Were we opening the window? Nós estávamos abrindo a janela? Observe que a entonação da pergunta também muda, tá? No finalzinho ela aumenta a entonação. Mais uma vez. Were we opening the window? Observe que a entonação aumenta no final. Então ela está indicando também uma interrogação, tá? Como a gente viu aqui nessa estrutura,
No começo da frase nós colocamos was ou were, depois vem o sujeito, depois o verbo, ing, restante da frase. E como estamos falando de forma interrogativa, não esquecer jamais da interrogação aqui no final da frase, tá? Exemplo. Was Rochelle cooking? A Rochelle estava cozinhando? Was, sujeito da frase, a Rochelle. Cook é o verbo, ing, interrogação. Segundo exemplo. Was Victor playing basketball? Victor estava jogando futebol? Was, sujeito, verbo, ing, resto da frase e interrogação. Como é que eu formo o gerúndio no ing, no past continuous? Quando a gente vê ing em inglês, nós estamos falando do gerúndio, tá? O verbo está no gerúndio. Playing, eating, sleeping, isso são gerúndios, tá? Como é que a gente forma gerúndios em inglês? A gente vai ver agora a regrinha. São 5 regrinhas. Primeira regrinha. Verbos terminados em E, tiramos o E e acrescentamos ing. Exemplo. Live. Nuno was living in London last year. Nuno was living in London last year. Nuno estava morando em Londres ano passado. O verbo termina com o quê? Com a letra E. Eu tiro o E, coloco ing. Super simples. Segundo exemplo. Ride. Marcos was riding a bike. Marcos estava andando de bicicleta. Terminou com o quê? Letra E. Tirei o E, coloquei ing. Regra 2. Verbos terminados em Y, apenas acrescentamos ing. Buy. She was buying a gift to her mother. She was buying a gift to her mother. Ela estava comprando um presente para sua mãe. Buy termina com que letra? Y. Então só faço acrescentar o ing. Outro exemplo, study. Mr. Bean was studying math. Mr. Bean was studying math. Mr. Bean estava estudando o quê? Matemática. Terminou com Y, só fiz acrescentar ing. Essa é a regrinha mais fácil. Regra 3. Verbos terminados em IE, tiramos o IE e acrescentamos YING. Vamos lá, por exemplo. Die. Many people were dying from the novel coronavirus. Many people were dying from the novel coronavirus. Muitas pessoas estavam morrendo por causa do novo coronavírus. Terminou com IE, o que é que eu faço? Tiro ele, coloco YING. Outro exemplo. Lie. Pinocchio was lying. Pinocchio was lying. Pinóquio estava mentindo. Terminou com IE, eu tiro, coloco YING. That's simple. Regra número 4. Verbos com uma sílaba terminados em consoante precedida de vogal, ou seja, se a palavra tiver apenas uma sílaba, terminar em consoante e antes dessa consoante tiver uma vogal, eu repito a última consoante e acrescento o ING. Vamos ver na prática? Stop. Quantas sílabas tem nessa palavra? Apenas uma. Ela termina com que letra, vogal, consoante? Consoante. Antes dessa consoante tem uma vogal ou consoante? Tem uma vogal. Então o que é que eu faço aqui? Eu vou repetir a última consoante e acrescento ING. Vamos ver como vai ficar aqui no exemplo. The clown was stopping the car. The clown was stopping the car. O palhaço estava parando o carro. Eu dobrei a letra P e acrescentei ING. Outro exemplo. Rob. That guy was robbing the store. That guy was robbing the store. Aquele cara estava roubando a loja. Rob tem apenas uma sílaba, termina em consoante.
precedida de vogal. Antes da consoante tem uma vogal. Então eu vou dobrar a letra B e acrescentar ing. Super simples, né? Quinta e última regra. Verbos com duas sílabas, sendo que a segunda seja uma sílaba tônica, repetimos a última consoante e acrescentamos ing. Vamos ver na prática. Control. Control. Quantas sílabas eu tenho aqui? 2. Qual que é a sílaba tônica? Troll. Control. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse L e acrescentar ing. Exemplo. She was controlling the ball beautifully in the game. Ela estava controlando a bola lindamente, maravilhosamente no jogo. Então, dobrei a letra L e acrescentei o ing. Isso quando a palavra tem duas sílabas, tá? Expressões usadas com past continuous e simple past. Yesterday, last week, last month, last year, at the time, 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago, e por aí vai, tá? Essas expressões são sempre utilizadas no past continuous ou no simple past. Vamos fazer exercício para ver se vocês prestaram atenção na aula? Let's go! Vocês vão escolher uma dessas duas alternativas para preencher esse espaço aqui, tá bom? Let's go! Pikachu, because he thought Ash was dead. A was crying, B were crying. Quem quiser dar pausa no vídeo para poder pensar com calma, fique à vontade, tá? Eu vou contar até 5 e vou dar a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Resposta correta é was crying. Pikachu was crying because he thought Ash was dead. Pikachu estava chorando porque pensou que Ash estava morto. Quem assistiu Pikachu vai lembrar dessa cena. Pikachu não, Pokémon. Segundo exercício, Lincoln. Video games with his friends. Was playing ou were playing? Resposta correta. Was playing. Lincoln was playing video games with his friends. Próximo. The kids. English yesterday. Was studying ou were studying? Resposta correta. Were studying. The kids were studying English yesterday. As crianças estavam estudando inglês ontem. Master Roshi, Gohan e Krillin away from the dinosaur. Was running, were running. Resposta correta. Were running. Aqui eu tenho plural, tá? Aqui é a terceira pessoa do plural. Eles, Master Roshi, Gohan e Krillin. Master Roshi, Gohan e Krillin were running away from the dinosaur. Master Roshi, Gohan e Krillin estavam fugindo do dinossauro. Jake to his favorite songs. Was listening ou were listening? Resposta correta. Was listening. Jake was listening to his favorite songs. Jake estava ouvindo, estava escutando suas músicas favoritas. They soccer. They were going to the geography class.
They. Soccer. They were going to the geography class. Wasn't playing. Weren't playing. Resposta correta. Weren't playing. They weren't playing soccer. They were going to the geography class. Eles não estavam jogando futebol. Eles estavam indo para a aula de geografia. What? Maria. In the library. She was reading a book. Was doing. Were doing. The correct answer is A. Was doing. What was Maria doing in the library? She was reading a book. O que Maria estava fazendo na biblioteca? Ela estava lendo um livro. Último, Scooby-Doo. Well, so he decided to stay home. Scooby-Doo. Well, so he decided to stay home. Wasn't feeling. Weren't feeling. Resposta correta. Wasn't feeling. Scooby-Doo wasn't feeling well, so he decided to stay home. Scooby-Doo não estava se sentindo bem, então ele decidiu ficar em casa. Okay, guys, that's all for today. Bye bye.